esses jovens do mundo digital, eles vão fazer grandes depressões. Mas eu entendo. E muito cedo. Eu entendo, porque eu tô dentro do furacão. Mas tenta explicar para as pessoas fora, porque eu vejo os comentários quando o Whindersson fala isso, quando outras pessoas falam. O Felipe Neto, né? Ele capotou numa no auge. Exato. Né? No último 2 meses, teve muita essa justificativa. E é porque eu a acho família não quis comentar. Eu acho que a família se sente culpada ou pensam que as pessoas vão pensar que elas têm culpa. E não é culpa de ninguém. E talvez a única culpa seja onde essa pessoa capotou em se perder do seu sentido e propósito. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então eu acho que a idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu. Para e pensa. É verdade. Para e pensa. Tudo que está acontecendo. A Idade Média dos tempos modernos. Parece que vai vir uma coisa melhor do que está, mas a gente está nessa fase de transição, de tentar entender tudo. Mas depois da Idade Média veio... Acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte: a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. É verdade. Quando você fala pra criança assim, papai vai te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Meu filho era insuportável. A gente vai pra Disney. Eu falo, não, mas você tem que falar isso faltando 3 dias. Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessivo a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Nossa. Eles me ligavam. Eu falei, quem mandou falar? Eu falei jogo pra falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo no Brasil? Porque é só sexta. Mas por que é só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal então, isso. Então, assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem expectativa. Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Fala, não, filho. Mas tem uma coisa aqui muito legal, vamos brincar. Ele muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Isso é demais. Por quê? Dá pra aprender com isso, né? Dá muito pra aprender. Porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. Mas, só de você falando isso, eu já tô colocando isso pra minha vida
como eu trato. Porque eu sou muito ansioso e às vezes é duro lidar com já fracasso. Já foi mais, desde que eu vim aqui a primeira vez, tá melhorando. Minha mãe sabe, não tô melhor? Lembra? O ano passado eu não estava muito mais ansioso? Nossa, hoje eu sou muito tranquilo por causa disso. Mas isso que você me falou é uma chave que está mudando a minha cabeça. Porque eu prestando atenção no meu filho, essa coisa de como ele consegue jogar o foco e aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes a gente não consegue falar, cara, por que tal pessoa falou aquele negócio para mim? Ou porque tal negócio aconteceu. Olha as expectativas que você tem sobre o que os outros pensam de você. Essa expectativa. Exatamente. E o outro nem lembra o que falou de você. Nem lembra. Então, assim, e outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade, de, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. O tempo mas tem que ser. Fala aqui no microfone, mãe. Aqui no microfone. Não é? A gente já... exatamente aquilo que eu quero. O que é isso? A seletividade. Seletividade. Você sabe aquela coisa? Meu tempo vai acabar, eu não tenho mais todo o tempo do mundo, eu não vou perder. O meu pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, vou. Por quê? Porque eu posso. Claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro. Isso é genial, Exato. porque assim, a predisposição dela pra felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então, esses 2 blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral, é os 30 aos 35. É a parte que você tá trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim. Geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que tá ganhando dinheiro, a geração digital, que tá ganhando muito dinheiro muito cedo, cara, eu fico pensando... Eles anteciparam nessa... Eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida que eles não têm idade, nem vivência para estar experimentando. Um cara com 21 anos, e é um sucesso na internet. Imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira. Com cobrança, porque um dia ele tá aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que no fundo não é o dinheiro. Não. Chega uma hora que ele tá viciado na aprovação. E aí ele não tem essa maturidade que a tua mãe falou e que eu já tô vivenciando, que é tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. Jesus Cristo não foi, agora imagina eu. Não tem a menor chance, entendeu? De eu querer manter uma coisa de ápice. E não é à toa que essas grandes personalidades, você vê, esses jovens do mundo digital, eles vão fazer grandes depressões. Mas eu entendo. E muito cedo. Eu entendo, porque eu tô dentro do furacão. Mas tenta explicar para as pessoas fora, porque eu vejo os comentários quando o Whindersson fala isso, quando outras pessoas falam. O Felipe Neto, né? Ele capotou no auge. Exato. Né? E as pessoas não conseguem entender, falar, mas como você tem dinheiro, você tem fama? Explica para essas pessoas que não tem a ver com isso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Tem a ver, mas tudo bem, tem a ver com sentido e propósito. As pessoas não se tocam. Nem todo o dinheiro do mundo vai te dar felicidade, nem toda a fama do mundo vai te dar isso. Senão não teria vários também atores e cantores. Não precisa nada, o Vilela. Hoje em dia a gente tá muito assim, quando morre agora alguém, né, muito famoso, bota assim, a assessoria não quis comentar a causa da morte. A gente logo pensa, muito provavelmente, né, que a pessoa suicidou. Óbvio. Claro. O que não é vergonha, né? Tipo porque assim. Você acha que as pessoas têm Eu acho que tem um alto índice. Eu acho que eu percebi isso nas últimas. É verdade. No último 2 meses, teve muita essa justificativa. E é porque eu acho a família não quis comentar. Eu acho que a família se sente culpada ou pensam que as pessoas vão pensar que elas têm culpa. E não é culpa de ninguém. E talvez a única culpa seja onde essa pessoa capotou em se perder do seu sentido e propósito. E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos, eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então, eu acho que a idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento,
você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu, né? E só está mudando o tempo. A gente hoje, eu acho que a gente vive hoje a idade média dos tempos modernos. Para e pensa. É verdade. Para e pensa. Tudo que está acontecendo, a idade média dos tempos modernos. Parece que vai vir uma coisa melhor do que tá, mas a gente está nessa fase de transição, de tentar entender tudo, mas depois da Idade Média veio... O Renascimento, né? Exato. Cara, iluminismo. Eu sou otimista, não sei se eu vou estar aqui para ver. Eu também. Tomara que a gente esteja aqui, porque já está na hora de dar uma melhorada, né? Eu acho que ainda vamos afundar um pouquinho mais. Você acha que ainda vai? Eu acho que a gente ainda afunda aí uns 5 anos. Hoje em dia, a era digital, tudo é muito mais rápido. Antes eu falaria, vai ter mais uns 100 anos pela frente. Então, eu acho que hoje 5. Os ciclos eram mais longos, né? Os ciclos eram bem mais longos. Hoje são mais rápidos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu hoje olho a realidade ao redor e falo, às vezes dá um desânimo, tem uma coisa, acho que aí vem a tal da sabedoria, né? Que fala assim, calma, isso também vai passar. E passa, porque a gente também passa. Tinha aquele, eu não sei se você sabe da história, eu sei que eu já li isso em algum lugar, que quando acho que eram os imperadores de Roma chegavam, ou os generais chegavam de uma conquista muito grande, ficava um cara atrás que de tempo em tempo soprava no ouvido dele, memento mori, tipo, você vai morrer. Sim. Você vai morrer. Porque o cara se sentia tão poderoso. Cara, e tinha um cara para ele que lembrava dele, você é mortal, você vai morrer. Exatamente. Tudo isso passa, não é? E tem uma coisa assim que tudo passa, e passa mesmo. Passa. A gente não fala isso porque atingiu uma maturidade. Nossa, eu já passei tanta coisa que eu dentro daquele turbilhão eu falava, meu Deus, isso não passa, meu Deus, é a pior coisa da minha vida. Como que eu vou sair disso? E hoje eu vejo e falo, cara, eu não consigo nem lembrar da sensação de tão ruim. Era muito ruim. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que tem que entender que o universo, ele é cosmos, ele não é caos. O que significa? O cosmos tem leis que governam o universo. Que a gente vai entender tudo? Não vai. Mas tem leis. E a gente tem que entender que isso é regido por leis e tem que aceitar. Por exemplo, a finitude é uma lei. Não tem como. Então tem gente que fala assim, não fala que você vai morrer. Eu falei, mas gente, qual o problema? O meu problema é morrer sem deixar um legado. Aí eu sou o fruto podre, que apodreci e não dei frutos. Se eu estou na minha trilha, fazendo o que eu acho que foi me dado como talento, e compartilhando isso, e vendo isso crescer, gente, tá limpo. Sabe, vai ser aquela coisa que eu brinco que a gente sempre está num trem, né? A vida é um trem. Então, em algum momento, quando eu cheguei aqui, né, há 56 anos e alguma coisa atrás, eu acho que eles abriram a porta do trem e me jogaram. Pá! Aí falaram assim, Bia, vai lá e faz o que você tem que fazer. Ok, não fiz. Não te explicaram nada, não tem manual de instrução, nada. Nada, não tem. E aí... Depois, eu acho que em algum momento esse mesmo trem vai passar, eu vou estar bem assim, vai falar, Bia, hora de vir. Hora de embarcar. Eu vou pedir 20 segundos. É mesmo? Vou. Por quê? Porque os estudos atuais, um feito na Suécia e outro em Portugal, mais ou menos está provando que aquele que a vida passa toda na cabeça da gente, quando a gente está para morrer. Filme, né? O tal filme. É mais ou menos 20 segundos de um tempo que não é tempo. Porque é um tempo, imagina, passar uma vida inteira em 20 segundos. Você já está numa outra dimensão. Sabe que tem gente que, quando passar a vida dele pelos olhos, vai dormir de tão chata, né? Não, vai. Vai ter gente que vai falar assim, chata. Que vida chata. Ou então vai ter gente que fala assim, podia ter feito melhor ali. Isso sempre, né? Então você tá ligado. Então assim, quando você... 20 segundos, eu vou falar só um instantinho, me dá 20 segundos. E aí vai passar aquele filmezinho... Eu vou falar, tá limpo, vamos embora. Valeu a pena. Vamos embora. A pessoa que chegou era assim, e a pessoa que está indo é uma pessoa melhor. Só isso. É isso que eu peço que o universo me dê esse presente. Porque assim, outro dia uma amiga falou assim, poxa, minha avó, eu estava me esperando, cheguei de viagem, fui lá, ela pegou a minha mãozinha, né? E aí a avó já estava bem mal, aí ela olhou e falou assim, vó, você tá com medo? Aí a avó, medo eu tenho de você dirigir sem carteira. O quê? E virou pro lado e morreu. Eu
falei, cara, que maravilhoso. Por mais que tenha doído, é a coisa extraordinária. E ela falava assim, quem tá aí essa peça? Sua madrinha, você não sei, tudo de olho fechado. E respondeu ela de olho fechado e adormeceu. Isso é um privilégio que é dado a poucos. Caramba, meu pai fala que o avô dele, o pai dele, meu avô, quando estava nas últimas, ficava chamando pela mãe também. Olha que lindo. Como se ela estivesse lá. De alguma maneira... E várias pessoas relatam isso, né? Muitas. O meu avô, uns 3 dias antes de morrer, pai da minha mãe, ele morreu com 94, lúcido. Ele começou, fulano. Olha E eu falava maravilha. assim, quem é? Ué, como quem é? Tá aí, o ó. tio da sua mãe. Tio Jossi, oi fulano, oi ciclano. Falei, mãe, não sei não, mamãe. Não, isso aí não sei o que. Eu falei, mãe, ele tá vendo. E na hora de morrer foi uma coisa, ele morreu rindo. Pô, se a morte foi isso... A morte faz parte da vida. Eu te digo, eu acredito que nós somos uma energia. Nós estamos momentaneamente materializados. Isso que você está vendo aqui, ou eu estou vendo em você... É um momento. É momento. É uma foto. Então, assim, se a gente pensar que a gente sempre foi energia, como são os átomos, né? Que ora matéria, ora onda, a gente sempre foi a energia. Coisa. Não a matéria. A matéria verdade. é exceção. Então, eu fico pensando, gente, morrer é como renascer, voltar a ser o que você sempre foi. Voltar pra casa, né? Que acaba, que você bate aí nos livros da Cabala, na Bíblia. É claro que em termos que foi tudo escrito para o povo entender. Numa época que o povo nem escrevia, não tinha educação, não tinha nada. Mas se você for ver, todos os livros religiosos chegam no mesmo lugar. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!